Olá, bem-vindos todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para nossa classe de espanhol e hoje nós vamos com um repasso, ou seja, uma revisão. Eu me chamo professor Francisco René Moreira e estou aqui com vocês para a aula 11, revisão e avaliação. Vamos lá então? Então é isso, vamos aos nossos exemplos e vamos tirar nossas dúvidas, né? Exemplos de quê, professor? Olha, materiais escolares. Aqui nós temos uma imagem muito bonita com vários materiais escolares, não é verdade? E materiais escolares, no espanhol nós podemos também chamar de útiles escolares. Estão lembrados disso? Útiles escolares. Então, vamos dar uma mergulhada e descobrir. Mas antes disso, de descobrir alguns, vamos para as cores. Porque trabalhar com materiais escolares é descobrir o mundo das cores, não é isso? Vamos então para um dos materiais escolares, que é a caixa de lápis de cor. Vejam. La caja de lápices de colores. Temos aqui branco, negro, marrom, azul, verde, rojo, amarillo, rosa, beige, gris, naranja, morado. Muito bem. E agora, professor, fica aquela indagação, né? Algumas cores aí muito iguais ao português. Outras muito parecidas, mas tem umas que, infelizmente, eu não sei. Calma, vamos descobrir agora em português todas essas cores. Veja, branco, sem problema, né? Negro, preto, olha... A cor preta no português, a gente não vai falar preto ou prieto no espanhol, tá bom? Não. Negro, certo? O nosso marrom, o que é mesmo? Marrom. O nosso vermelho, aqui é bem diferente, né, pessoal? Olha como é que é falado vermelho na língua espanhola. Justamente essa palavrinha aqui. Rojo. Olha a pronúncia. Rojo. Professor, e o bege, a cor bege, eu não vou falar de todas porque nós estamos numa revisão aqui. A cor bege, bem parecida à escrita, né? Mas olha a pronúncia, beige, assim se diz. E a cor cinza, certo? Gris, né? Falamos gris na língua espanhola. A última, temos aqui, ó, roxo, que em espanhol se diz o quê? Morado. Interessante, né? E as demais aqui estão, e nós vimos. Vamos partir agora, além de la caja de lápices de colores, que é um material escolar, né? Vamos descobrir outros? Muito bem, vamos lá. Temos aqui la regla. Todos nós, enquanto estudantes, usamos a régua. No espanhol, regla. De repente, lá para aqueles cálculos de matemáticas, quando estão trabalhando a geometria, é necessário fazer uso de que mesmo? Del compás. E depois, todo aluno que se preza, né, tem uma agenda. As agendas hoje estão sendo digitais, está no telefone, né, no celular. Mas essa é a famosa, na língua espanhola, agenda. E aqui, principalmente quando você é criança, né, pessoal? Está no jardim de infância, la guarderia, as séries iniciais, é sempre bem-vindo uma tijera ou tijeras, ok? Pode ser no singular ou no plural, ok? Que é a tesoura. Mais algum, professor? Sim, temos. Aqui, por exemplo, dicionário, para aprender um montão de palavras, né? E tem muitos dicionários no mundo virtual, ali acessando a internet, né? La grapadora, não se diz grampeadora no espanhol, não se diz isso, tá? Grapadora. E depois, la mochila, né? É um item, né? É um material escolar e nele se guarda tantas coisas, né? Olha a pronúncia, mochila. E depois nós temos aqui, olha aí, de várias cores. Hojas de papel. Olha que interessante, né, pessoal? Folhas de papel. Hojas de papel, certo? Então, nós temos aqui o quê? O que foi que eu passei para vocês? Materiais, ou então também se diz
útiles, o que mesmo? Escolares. Legal, né? Muito bem. Existe alguns, nós utilizamos na escola, mas não é propriamente do aluno, do seu uso pessoal. Faz parte do ambiente escolar, do contexto, né? Veja, hay en la escuela. Hay en la escuela. Que hay en la escuela? Aula. Aula hay en la escuela. Aula não é a nossa aula aqui do Brasil, certo? Aula, na língua espanhola, é o ambiente físico, ou seja, é a sala de aula, que também pode ser chamada de quê mesmo? Salão, pode ser chamada de salão, é o ambiente físico. E a palavra classe, que para nós classe é um ambiente físico, no espanhol é a aula, é justamente aquilo que o professor ministra. Então, português e espanhol, nesse caso, entre aula e classe, um é o contrário do outro, tá certo? Que temos mais dentro de uma escola? Temos eu, el professor, ou carinhosamente, el profe, o professor, ok? Que também pode ser chamado de quê mesmo? Vejam lá, maestro, olha, maestro, certo? A última palavrinha lá, sabe o que é aquilo? Aquele quadro antigo que os pais, os avós... Eu mesmo estudei num daqueles quadros antigos que para escrever não se usava o pincel, rotulador em espanhol, mas se usava lá tiça, o giz, né, pessoal? Que temos aqui, vejam, borrador. Sabe o que é borrador? É aquilo que está lá, ó, o apagador, para apagar o quadro, né? Pupitre é a carteira do aluno, também pode ser do professor. Olha nessa linha aqui, nós temos a palavra silla, a cadeira. Aí essa sim, la silla del profe, a cadeira do professor, certo? No finalzinho dessa linha, lá no finalzinho, tablão de anúncios. É o flanelógrafo, tá? É aquele cartaz onde se coloca os anúncios lá no corredor ou na entrada da escola, até mesmo dentro da sala de aula, tá? E o basureiro, professor? O basureiro é aquele baldezinho lá, né, onde se põe o lixo, porque a sala não pode estar suja. Por fim, nós temos essa última palavra, estanteria, né? E aí é muito parecida a ela. Na biblioteca está cheia, né? No ambiente escolar. As estantes onde se guardam os livros ali na biblioteca, ok? Como se chama aquilo que está ali no chão, pessoal? Los libros, não é isso? Então, fiquem com esse conhecimento aí na cabeça, reavivado, ok? Porque nós vamos precisar dele daqui a pouco. Muy bien. Aqui temos os pronombres interrogativos, ¿sí? Vea, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué se passou contigo? ¿Qué se passou com vos? Assim dizem os argentinos, né? ¿Qué se passou com vos? ¿Qué te ha ocorrido? Não? Então, aqui são os pronombres interrogativos. Quando usá-los? Os pronombres interrogativos são aqueles que se utilizam para realizar perguntas diretas ou indiretas. Ainda tem isso, né, prof? Exatamente. As perguntas, elas são divididas. Existem as perguntas diretas, são aquelas que na língua portuguesa, veja, nós fazemos aqui uma pergunta e colocamos o que no final? O ponto de interrogação. Mas como nós estamos aqui revendo assuntos, conteúdos da língua espanhola, então, para fazer uma pergunta direta na língua espanhola, nós necessitamos colocar um ponto de interrogação de ponta cabeça no início da pergunta. Essa pergunta aqui se diz que é uma pergunta direta, porque ela faz uso de quê, pessoal? Dos pontos interrogativos, desse lado e desse lado. No final, no início e no final, melhor dizendo, né? Continuando aqui, a partir aqui, ó, estos pronombres reemplazam al sustantivo al que hacen referência e, ao mesmo tempo, nos permitem identificar o tipo de resposta que se espera obter. Esses pronomes, eles tomam lugar de determinados substantivos. E aí, dentro do contexto ali da frase, do texto, nós bem sabemos o que eles estão substituindo, estão tomando lugar de quem, ok? Los pronombres interrogativos en español estén solos en una oración
realizando uma pergunta direta, sempre van entre dois signos. Isso já expliquei, né? Os dois signos, este aqui, de ponta cabeça, e este, como bem nós lo conhecemos, não? Um para a apertura. O que é a apertura? É a abertura da pergunta. E o outro para el cierre. Cierre vem do verbo cerrar, ou seja, o outro sinal, né, já que ele faz parte do cierre da pergunta, então ele serve para finalizar a pergunta. Olha essa palavrinha, cierre vem do verbo cerrar, que quer dizer fechar, finalizar a pergunta. Aí esse ponto de interrogativo é o que nós já conhecemos. Mas lembre-se, na língua espanhola, para fazer uma pergunta, tem que começar com um ponto interrogativo de ponta cabeça. Ao contrário, tem que estar lá, tá certo? Vamos continuar. Vamos... outra coisa. Professor, nos pronomes interrogativos, sempre leva o acento? Sim, que no espanhol se diz tilde ou acento. Sempre, pessoal. Seja na pergunta direta ou indireta, o acento sempre vai acompanhar. Vamos para alguns exemplos. Olha aí a moça sorridente, né? Veja, vamos ver aqui o primeiro pronome, que. O que, ele interrogativo que se usa para perguntar sobre coisas ou personas, quando não se sabe nada sobre a resposta. Exemplos. Que te ha sucedido? Em que país estás vivendo? Le pergunto de que se reía tanto. Duas perguntas diretas, uma pergunta indireta. E o que sempre acentuado, percebem? Donde? Vamos ver o donde e o adonde. Se usa ele interrogativo donde para perguntar sobre localizações e adonde para perguntar o destino, a direção. Então, o donde, pessoal, nos exemplos, vamos lá. Donde há uma panaderia aqui cerca, por favor? O donde sempre está relacionado com algo que é fixo, que está parado. Né? Onde é que tem uma padaria aqui, por favor? Agora veja aqui o adonde. Adonde van aquelas chicas? Elas estão andando em movimento, ó, as garotas, né? Adonde van? No português a mesma coisa. Aonde vão as garotas? O adonde sempre em movimento. O donde é algo fixo, ok? Adelante. Oh, que paisagem bonita, né? Que lugar é esse, professor? Santiago de Chile. E aqui nós vamos a estudar agora um pouquinho do pretérito imperfecto de indicativo. Muito bem. Estudar, todos esses verbos aqui, ó, são regulares no pretérito imperfeito do indicativo. Estudar e trabalhar. Né? Eu estudava, tu estudavas, ele trabalhava, nós trabalhávamos. Olha na língua espanhola. Eu estudava, tu estudabas, ele estudava, nosotros trabajávamos, vosotros trabajabais e ellos trabalhavam. Para fazer da primeira conjugação a R, é acrescentar essa desinência aba, de acordo com o seu pronome. Se os verbos pertencem... Aqui temos mais exemplos. Hablar, trabalhar, ajudar, besar, né? Vários exemplos. Se os verbos pertencem à segunda ou terceira conjugação, a desinência, vejam, é a mesma da desinência. As mesmas desinências da segunda conjugação são também da terceira conjugação. Ou seja, verbos terminados em ER. O verbo vender, eu vendia, tu vendias, ele vendia. Agora o verbo escrever, nosotros escrevíamos, vosotros escrevíais e eles escreviam. Fácil, né, pessoal? Outros exemplos. O verbo comer, aprender, correr, ter, sofrer, compartilhar, receber, combater e tantos outros fazem a conjugação iguais àqueles dois anteriores, ok? Vamos para os verbos irregulares. Como é que nós conjugamos o verbo ser? Ele é altamente irregular. Eu era, tu eras, era, éramos, erais, eram. Igual ao português, né? Tem algumas mudançazinhas, pelo menos aqui. Olha o verbo ver. Eu veia tem a presença desse aqui, ó. O que não tem nos verbos regulares. Tu veias, veia, veíamos, veiais, veiam. E o verbo ir, ele é bem diferente. Eu iba. Tem
a presença desse B, né, que no português é eu, ia, né, mas no espanhol, yo iba, tu ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Assim se diz no, tá? E aqui eu trago uma explicação mais sobre ser, ver, ir, né, dizendo que o ser ele é totalmente regular, o ber tem a presença do e, da terminação, e o ir ele tem a presença dessa letra B nas desinências, ok? Entre as desinências. Vamos para as preposições, vamos entender aqui as preposições. Aqui temos as preposiciones. Las preposiciones e la ciudad de Guayaquil, Equador, que bonita nossa cidade. Vamos ver um pouquinho sobre as preposições? Atentem aqui comigo ao texto. Las preposiciones são palavras invariáveis, então elas não variam, né? Nem masculino, feminino, nada disso. Nem singular, nem plural, ok? Aqui é uma revisão, pessoal, mais rápido, tá? Vejam. Las preposiciones podem indicar destino, direção, origem, procedência, lugar, meio, ponto de partida, motivo, etc. Elas podem indicar muitas coisas. Vamos aos exemplos. Temos aqui começando, eu vou trazer só algumas das mais usuais, tá bom? Começando com a preposição a. A é sinônimo de quê? Para. É sinônimo, tá bom? Você pode usar também o para. A. Van precedidas de la preposición a los nombres propios de personas e animales. Por exemplo, aqui está seguindo o nome próprio, Helena, né? Alejandro quiere a Helena. Ele quer, ele ama, ele gosta de Helena, né? Então, quando se utiliza, é necessário utilizar o a para apresentar a pessoa, né? Quiere a Helena. Para expressar distância, nuestro pueblo está a 10 quilômetros de Manaus. Pueblo aqui é o local, a comunidade, ok? Aqui, barro. Barros é a mesma coisa do português, dessa preposição aqui na língua portuguesa. Sob, aquele que está na parte inferior. Bajo nuestra ventana está el jardim. Ou seja, onde está o jardim? Está por baixo da janela. Né? Aqui a janela e o jardim está abaixo. Também, las tropas bajo su mando. Né? O capitão ele comandava as tropas. Então, as tropas estavam sob o comando de tal pessoa. Ok? E aqui nós temos essa sim, que não tem nada a ver com sim, advérbio de afirmação. Mas é o nosso sem. Né? É de privação. Veja, sem dinheiro não se pode viajar. Quem pode viajar sem dinheiro? Nadie, ninguém, né? E sobre, professor, quando é que eu uso sobre? Sobre, chegaram sobre la 1:30. A que horas chegaram? Mais ou menos 1:30. Sobre aqui dá a ideia aproximada. E traz, essa proposição aqui é muito, aliás, muito parecida não é parecido com o português, ok? E o sentido dela é depois de, ou então após. Depois de ou após. Veja o exemplo. Tras haber entrenado muito forte, dormiu de cansado. Depois de haver treinado, ficou cansado. Após treinar bastante, estava morto de cansado. Perceberam? Há várias e várias outras preposições, mas aqui é só uma revisão, um repasso, e eu deixo esse momento aqui, finalizo esse momento acreditando que vocês todos estão aí ávidos pelo e com conhecimento.